dia. Muito bom dia a todos. É com muito gosto e honra e prazer que estamos aqui a dar início a esta sessão, que é a sessão final da nossa atividade de programação cultural de Condeixa no âmbito do Festival Literário Internacional do Interior Palavras de Fogo. Foi com muita honra que a Câmara Municipal de Condeixa e a Casa Museu de Fernando Moura se juntou ao consórcio que deu lugar à sua quarta edição deste Festival Literário Internacional do Interior. Este Festival Literário Internacional do Interior, permitam-me que vos passe a explicar e a relembrar a sua origem. Ocorreu efetivamente como forma de homenagear e perpetuar as vítimas dos incêndios do Pedrógão Grande e que depois que se deram a 17 de junho de 2017 e que depois mais tarde ocorreram nos concelhos também em outubro de Arganil e Tábua. Deste consórcio, nesta atividade de programação deste Festival Literário Internacional do Interior, da sua quarta edição, fazem parte os concelhos de Arganil, Condeixa Nova, Lousã, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande e Tábua. A Câmara Municipal de Condeixa juntou-se pela primeira vez como organizador deste festival nesta quarta edição, mas já tinha estado na sua atividade e na sua presença, quer em 2019 como em 2020. Quero deixar uma palavra de especial agradecimento à doutora Ana Filomena Amaral, que é a responsável, coordenadora, impulsionadora deste Festival Literário Internacional do Interior, Palavras de Fogo, que sempre teve a delicadeza e a simpatia de convidar a Casa Museu Fernando Moura, os responsáveis políticos e os seus responsáveis da Casa Museu e da Câmara Municipal para estarem presentes neste Festival Literário e, por fim, convidou-nos a integrar o respectivo consórcio. Também queria dar uma palavra de gratidão, de apreço e de simpatia à doutora Dina Duarte, à presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, pela forma simpática, elegante, amigável, com que sempre nos recebeu e sempre foram desenvolvendo todas estas atividades durante esta quarta edição do Festival Literário do Interior. Sem dúvida que foi uma programação extremamente vasta, decorreu em Condeixa desde o dia 2 de junho e termina hoje, a 19 de junho. No dia 2 de junho esteve presente a apresentação da exposição Artistas Solidários no âmbito dos incêndios do Pedrógão Grande e esta exposição ainda se encontra patente. A 14 de junho desenvolvemos várias atividades no agrupamento de escolas de Condeixa. Tivemos a presença do autor Ricardo Fonseca Mota, natural de Tábua, com a apresentação do livro As Aves Não Têm Céu na Casa Museu Fernando Moura. E durante os dias 15 de junho, 16 de junho, 17 de junho, 18 de junho, tivemos sempre várias atividades nas escolas básicas do agrupamento de escolas de Condeixa, com a participação da Oficina Teatro de Condeixa, dos Jogos de Palavras, leituras e papas da veia por parte do nosso condeixense António Pedro Martins, tivemos concertos e desgarrada de poesia com o MC Ruse, tivemos biblioteca itinerante com a distribuição de leitura de textos de Manuel Alegre, Carlos de Oliveira e Maria Teresa Horta no nosso mercado municipal no passado sexta-feira, portanto ontem de manhã no mercado municipal, até porque Manuel Alegre, Carlos de Oliveira e Maria Teresa Horta foram os homenageados, digamos assim, por este festival, por esta quarta edição do Festival Literário Internacional do Interior. Hoje, aqui nos claustros da Câmara Municipal de Condeixa, estamos à conversa sobre Carlos de Oliveira e para isso temos a presença de Nuno Caldeira, responsável da Casa Museu Carlos de Oliveira do município de Cantanhede. O Carlos de Oliveira é o responsável pelo Serviço Municipal do Associativismo, Gestão de Eventos e Bibliotecas da Divisão de Cultura do município de Cantanhede. Concluiu a licenciatura em Língua, Literatura Clássicas e Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, no ramo educacional, e mais tarde o mestrado em Arte e Educação pela Universidade Aberta. Integra a comissão organizadora das comemorações do centenário de nascimento de Carlos de Oliveira, que é exatamente este ano, portanto que estamos a comemorar o centenário de Carlos de Oliveira, e com certeza que ele vai nos falar também do que já tem sido desenvolvido e o que se perspectiva desenvolver de futuro, também sobre a obra e a vida de Carlos de Oliveira, e acompanhou de perto todo o processo e as diversas iniciativas realizadas no âmbito do projeto Rota de Escritores do Século XX, na qual a Câmara Municipal de Condeixa também integrou. Uma iniciativa que foi promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro,
particularmente no que se refere à participação do município de Cantanhede, com o escritor também de Carlos de Oliveira, e nós, Condeixa, tivemos a presença do Fernando Namora. Para moderar esta sessão, temos a nossa amiga e a nossa condeixense Susana João Carvalho. A Susana João Carvalho é licenciada em Línguas e Literatura Moderna, Estudos Portugueses em 2003 e mestre em Literatura Portuguesa, que concluiu em 2008 pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com a tese António Lobo Antunes, A Desordem Natural do Olhar. É doutorada em Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e digamos que no seu percurso académico e profissional, esta obra, A Desordem Natural do Olhar, a tese sobre António Lobo Antunes, foi uma tese premiada e, portanto, pelo Prémio PEN Club, primeira obra, Ensaios de 2015. A Susana Carvalho temos o gosto e a honra de a ter como condeixense, como uma grande coordenadora científica da nossa revista Algar, da Casa Museu Fernando Namora, uma colaboradora atenta também à atividade cultural do município de Condeixa e com quem nós podemos sempre muito contar. Para vocês os dois, Nuno Caldeira, Susana João Carvalho, muito, muito obrigada pela vossa presença. Antes de passar ao momento musical e passar a palavra à Susana João Carvalho, que fará a moderação deste pequeno debate, quero deixar expresso um agradecimento muito especial à Vanessa Martins. À Vanessa Martins, que durante este tempo fez uma dedicação enorme, portanto, à organização de todo esse festival literário interior. A Vanessa Martins é neste momento a nossa responsável pela Casa Museu e tem desenvolvido as suas funções nos últimos tempos na Casa Museu Fernando Namora. E também a todos os jovens aqui presentes que fazem parte do projeto IUDCDX por toda a vossa participação, atenção e dedicação a esta causa. Muito obrigada. Vamos então ficar com a viola e com a guitarra portuguesa, um pequeno momento musical. Muito obrigada. Então, muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui todos os presentes, cumprimentar muito particularmente a doutora Liliana Marques Pimentel, vice-presidente e vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Condeixa, e a quem desde já agradeço também o convite para estar aqui presente nesta conversa sobre literatura. Cumprimentar também o doutor Nuno Caldeira, que muito nos honra com a sua presença aqui em Condeixa, no âmbito deste Festival Literário Internacional do Interior, cuja organização também aproveito para saudar.
E o Dr. Nuno Caldeira, que nos vem falar hoje aqui de um autor, um escritor que nos é particularmente caro, desde logo pelo inquestionável valor estético das obras que legou à literatura portuguesa. Refiro-me aos muitos e marcantes romances e muito particularmente também à poesia que ele escreveu e reescreveu incansavelmente, e que o professor doutor Osvaldo Silvestre designou já como um dos maiores poetas pós-pessoanos. O nosso interesse em Carlos de Oliveira é também particular, porque estamos aqui em Condeixa e na medida em que ele foi também um companheiro de geração de Fernando Namora, que se lhe refere como um companheiro desde as primeiras horas, com quem ele desenvolveu uma amizade muito sólida, um convívio intelectual e uma cumplicidade que perdurou por vários anos, e desta proximidade e também da colaboração entre os dois, eu destaco desde logo marcos tão significativos como em 1937 a publicação de Cabeças de Barro, que é um livro de contos cuja autoria é partilhada entre Carlos de Oliveira, Fernando Namora e Artur Varela. E em 1942 também temos o primeiro livro de poemas de Carlos de Oliveira, Turismo, integrado na coleção do Novo Cancioneiro e que conta precisamente com ilustrações de Fernando Namora. No final do ano passado, a cultura portuguesa perdeu uma das suas figuras maiores, Eduardo Lourenço, que foi colega também e amigo próximo de Carlos de Oliveira, portanto foram colegas de curso, frequentaram o curso de Ciências Histórico-Filosóficas na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e Eduardo Lourenço debruçou-se muito atenta e lucidamente sobre as obras de alguns autores neorrealistas, nomeadamente Carlos de Oliveira, designadamente em sentido e forma da poesia neorrealista, e sempre apontou nestes dois autores, apesar dessa convergência inicial com o neorrealismo, portanto sempre apontou a diversidade e a independência de espírito de cada um destes autores e depois um trilhar de caminhos próprio que muitos distingue. Talvez eu gostaria de ler, se me permitem, uma breve evocação de Carlos de Oliveira, feita por Fernando Namora e que está incluída aqui no seu jornal sem data. E que diz o seguinte, portanto, começa o Carlos mais uma vez. Uma coisa, porém, é certa, as referências constantes não o são por acaso. Sentimos-las como o resultado de uma rigorosa e apuradíssima decantação. E o Carlos é uma delas. Não precisou desaparecer para que o reconhecêssemos. Ele poderá ser um homem e um escritor diferentes para cada um de nós, seus amigos, seus confrades, seus leitores. E ainda bem que assim suceda. Mas em 2 ou 3 aspectos fulcrais, todos acordaremos. Sempre que se reaviva a polémica sobre os valores estéticos da geração neorrealista, o Carlos de Oliveira aí está para atestar que essa geração foi das que mais os zelaram e com tal lúcida insatisfação que a ela pertencem a iniciativa, o rasgo, a audácia, o risco da maioria das válidas tentativas de uma autêntica modernidade. E sempre que se falar em dignidade do escritor, no seu papel de intérprete e consciência de uma sociedade, o nome do Carlos terá de encabeçar o rol daqueles que nunca dissociaram a elaboração da sua obra, tanto do comportamento ético como dos gestos eloquentes de cidadania. Também nisto que é tanto, a geração lhe deve a alta lisura do seu exemplo. Portanto, testemunho de Fernando Namora, um dos vários testemunhos sobre Carlos de Oliveira. E, portanto, no âmbito de um festival como este, que é atravessado pelo tema literatura, cidadania e liberdade, no âmbito também da celebração do centenário de Carlos de Oliveira, dirijo-me ao Dr. Nuno Caldeira, passando-lhe a palavra, para que nos fale deste autor, do seu percurso singular, também da sua ligação profunda à região da Gândara, e que certamente nos vai fazer refletir sobre
as razões pelas quais é hoje e sempre imprescindível ler Carlos de Oliveira. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Eu vou ler que será a forma mais fácil e para não me perder, e as conversas, como sabemos, são como as cerejas, e podíamos estar aqui a manhã toda a falar de Fernando Namora, de Carlos de Oliveira, de tantos outros escritores e agentes culturais deste nosso país e da nossa região. Por isso, nada melhor do que me cingir à orientação que me propus e que vou seguir. É com enorme alegria e redobrado entusiasmo que aqui me encontro a participar na presente edição do Festival Literário do Interior. Agradeço o convite que a Cooperativa Arte Via formulou ao município de Cantanhede para participar nesta iniciativa e agradeço a confiança que o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Dr. Pedro Cardoso, em mim depositou, esperando estar à altura da circunstância. Agradeço também a amabilidade da Câmara Municipal de Condeixa Nova, na pessoa da Sra. Vice-Presidente, expressando as nossas felicitações pela organização da presente sessão. É com gosto enorme poder participar neste festival, falando particularmente de Carlos de Oliveira, do escritor e da sua extraordinária obra, que, como afirmou Mário Dionísio, é um pouco mais de um palmo e é um mundo. A satisfação aumenta considerando também a efeméride que se assinala no corrente ano, em que se comemora o centenário do seu nascimento, a 10 de agosto de 1921. Reitero os nossos agradecimentos pelo convite e pelo enquadramento também de Carlos de Oliveira neste certame. Naturalmente que também o tema do festival, a arte e a cultura como reanimadores de uma região e de um povo, é extremamente atrativo e envolvente. Consideremos o conceito de arte como um ato de criação, uma expressão, manifestação subjetiva, traduzida numa das mais diversas formas: dança, teatro, pintura, música, arquitetura, literatura ou até o cinema, que interpela e conduz à interpretação, à leitura, ao entendimento por quem a considera e observa. Mas este ato criador está sempre limitado ao meio, à circunstância, ao contexto, à sociedade em que se insere, circunscreve e acontece. Muitas são as sugestões de leitura que a obra de Carlos de Oliveira se nos apresenta e suscita. Não é exclusividade sua, claro está, mas os focos são, na verdade, muito diversos, num amplo espectro de abordagem. Sugiro que sigamos o sábio conselho dessa emblemática personagem da sua obra, o inventor de jogos. Deixe-o falar, inclina a cabeça para o lado, altera o ângulo de visão. Citação de Estrelas sobre o lado esquerdo. No sentido de procurarmos nova, se não nova, pelo menos diferente perspectiva de olhar e observar a realidade. Por onde vos pretendo hoje conduzir nesta breve apresentação será por esta estreita relação entre a escrita peculiar de Carlos de Oliveira e o território, a gândara que ele cantou. Essa terra, cito, terra adianta, solta, areia, terra sem firmeza, como nos transmitem pequenos burgueses. E nesta articulação partilho convosco a leitura deste primeiro texto, que entendo resumir plenamente esta articulação a que me refiro. Da obra sobre o lado esquerdo, o texto Soneto Fiel. Vocábulos de sílica, aspereza, chuva nas dunas, tojos, animais, caçados entre névoas matinais, a beleza que têm, se é beleza. O trabalho da plaina portuguesa, as ondas de madeira artesanais, deixando o seu fulgor nos areais, a solidão coalhada sobre a mesa. As sílabas de cedro, de papel, a espuma vegetal, o selo de água caindo-me nas mãos desde o início. O abajur, o seu luar fiel,
insinuando sem amor nem mágoa a noite que cercou o meu ofício. Considero que todas as palavras utilizadas são importantes nesta apresentação da relação existente entre a escrita de Carlos de Oliveira, arte e ofício, o mesmo é dizer, trabalho poético, como alude Osvaldo Silvestre, essa relação com o território. E de Alessio Cação, distinto escritor nascido na aldeia de Lafrana, freguesia de Moinhos da Gândara, Figueira da Foz, num artigo que escreveu intitulado Alcateia, um romance imperfeito, depois de localizada territorialmente a extensão da Gândara, afirma que, cito, uma das funções da literatura está contida no modo de percepcionar a realidade geossocial de um espaço e de um tempo que lhe subjazem. Fim de citação. E refere muitos escritores que traduzem inequivocamente essa função da literatura. Recorde-se, a título de exemplo, essa extraordinária, também já aqui invocada hoje, iniciativa concretizada em 2003, a Rota dos Escritores do século XX, promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em estreita parceria com 9 municípios da região, entre os quais Condeixa Nova e Cantanhede, relevando essa articulação entre a literatura e o território, os escritores e a sua realidade sociogeográfica. Miguel Torga, Fernando Namora, Eugênio de Andrade, Carlos de Oliveira, Afonso Lopes Vieira, Aquilino Ribeiro e Virgílio Ferreira. Retomo Carlos de Oliveira e as suas próprias palavras quando se refere à forma e à função que a escrita assume. De Almanaque Literário em O Aprendiz de Feiticeiro. O meu ponto de partida como romancista e poeta é a realidade que me cerca. Tenho de equacioná-la em função do passado, do presente, do futuro. E, noutro plano, em função das suas características nacionais ou locais. Não concebo uma literatura intemporal nem fora de certo espaço geográfico, social, linguístico. Quer dizer, não a vejo inteiramente desligada das condições de tempo, de lugar. E quando digo inteiramente, atendo já ao desenvolvimento específico da literatura. Para nós cantanhedenses, esta é uma dimensão pela qual nutrimos particular interesse, pois é o nosso território a que Carlos de Oliveira recorre para se expressar, não só pelo conteúdo, como também pela forma, como já havia referido anteriormente. No mesmo artigo acima mencionado, Alessio Cação verbaliza e exterioriza o sentimento transversal dos atuais residentes, habitantes, simpatizantes da Gândara. Cito: ora, a Gândara, que tão longos anos esperou por um escritor que verdadeiramente a representasse, viu surgir finalmente, no início dos anos 40, o seu cronista e o seu poeta, o narrador iluminado que iria outorgar-lhe o passaporte literário que nunca tivera. Fim de citação. É, portanto, este o grande motivo que nos faz olhar para Carlos de Oliveira com enorme regozijo e particular apreço. Todavia, a Gândara atual não é mais a Gândara contada por Carlos de Oliveira. Atrevo-me a afirmar que as mulheres e homens da Gândara dos anos 30, 40, 50 foram claros exemplos do árduo trabalho, de resiliência, de sobrevivência, sempre procurando a natureza das coisas, mesmo perante as adversidades, também face à aridez e pobreza dos solos que procuraram contrariar, alterar, melhorar, plantando, construindo, fixando, povoando o território. E que Gândara é esta? Que espaço, que geografia, que território é este de que Carlos de Oliveira é o narrador iluminado? Recorro uma vez mais às próprias palavras do escritor. De micropaisagem em O Aprendiz de Feiticeiro. Perguntam-me ainda por que falo tanto da infância. Porque havia de ser. A secura,
a aridez desta linguagem, fabrico-a e fabrica-se em parte de materiais vindos de longe: saibro, cal, árvores, musgo e gente numa grande solidão de areia. A paisagem da infância, que não é nenhum paraíso perdido, mas a pobreza, a nudez, a carência de quase tudo. Brevidade. Casas construídas com adobos que duram sensivelmente o que dura uma vida humana. Pinhais que os camponeses plantam na infância para derrubar pouco antes de morrer. A própria terra é passageira. Dunas modeladas, desfeitas pelo vento. Que literatura poderia nascer daqui que não fosse marcada por esta opressiva brevidade, por este tom precário, de mais a mais, tão coincidentes com os sentimentos do autor? Ou ainda, outra citação do texto Gás, também do livro O Aprendiz de Feiticeiro: venho de famílias arenosas, pântanos, pinheiros, dunas, gente, por assim dizer, alimentada à cerne, a vós, carpinteiros de soalhos, pranchas, móveis trabalhados, grandes plantadores e lavrantes de madeira. Os lugares e referências geográficas do concelho de Cantanhede, Gândara, com particular interesse nos topónimos apresentados ao longo de toda a sua obra, produção literária, são uma constante. São Caetano, Montouro, Covões, Fonterrada, Perbois, Pena, Poceirão, Praia do Arião, Ançã, Campanas, Várzea, Covão. A designação de Correcovo, povoação onde decorre Casa na Duna, aparecendo também em Mãe Pobre e Alcateia, pode associar-se claramente a Corgo Covo, uma localidade da freguesia de São Caetano. Córregos, a vila dos romances com descrições pormenorizadas, é a versão literária de Cantanhede. É certo que estas referências toponímicas que se apresentam na obra literária de Carlos de Oliveira não as podemos desvincular do seu contexto ficcional, onde as distâncias não têm que corresponder à realidade, mas confere às obras maior verosimilhança, como se de uma história, um enredo verídico se tratasse. Mais, na reconstituição literária, a Gândara adquire uma imagem depurada, sintetizada dos seus aspectos essenciais, como afirma Vital Moreira na obra Paisagem Povoada, a Gândara na obra de Carlos de Oliveira. E prossegue: a Gândara literária não é menos autêntica nem menos verdadeira do que a Gândara real. Pelo contrário, porventura somente através da reconstituição literária é que se permite revelar a sua realidade íntima, de outro modo insondável. E depois desta breve referência ao território, convido-vos a perceber a razão da sua escrita e os trilhos que percorre para materializar e verter em palavras o seu ideário. Já referimos que a sua obra é relativamente breve, mas também agora o espólio a que se consegue já aceder, cuja excelência do trabalho de abordagem sobre o mesmo se concretizou tão bem nessa exposição concretizada e intitulada Carlos de Oliveira, a parte submersa do iceberg, que esteve patente ao público no Museu do Neorrealismo, sob a curadoria de Osvaldo Manuel Silvestre, e no conjunto de iniciativas desenvolvidas paralelamente sob a direção de António Pedro Pita, revela a imensidão do trabalho de escrita, o trabalho oficinal de Carlos de Oliveira, sem descurar também o contributo cúmplice e indispensável de Ângela de Oliveira. Mais do que qualquer outra palavra que não a do escritor pode estar a mais, quando o próprio e por palavras suas diz o que escreve, porque escreve e como escreve. Passo a palavra a Carlos de Oliveira, do texto Almanaque Literário, também da obra O Aprendiz de Feiticeiro. Nós, escritores, trabalhamos com palavras.
Não nos é lícito ignorar que podem ser uma arma de força terrível ou terrivelmente frágeis. O nosso ofício consiste em escolher as palavras, utilizá-las no momento exato, atenuá-las, engrandecê-las, dominá-las. E o que são as palavras? Língua, linguagem, povo, oralidade, escrita, herança literária. De outro texto, também de O Aprendiz de Feiticeiro, Dádiva Suprema. Escrever é lavrar, penso comigo. E lavrar, numa terra de camponeses e escritores abandonados, quer dizer sacrifício, penitência, alma de ferro. Um pouco de frio e neblina coalhada, sons ásperos, animais feridos. E prossegue noutro texto, em Micropaisagem, também de O Aprendiz de Feiticeiro. O trabalho oficinal é o fulcro sobre que tudo gira. Mesa, papel, caneta, luz elétrica. E horas sobre horas de paciência, consciência profissional. Para mim, esse trabalho consiste quase sempre em alcançar um texto muito despojado e deduzido de si mesmo, o que me obriga por vezes a transformá-lo numa meditação sobre o seu próprio desenvolvimento e destino. Do texto Inquilino, também de O Aprendiz de Feiticeiro, correções, rasuras, acrescentos são o meu forte e o meu fraco. É este o ritmo de escrita, o modus scribendi de Carlos de Oliveira, o rigor da palavra. Veja-se que de edição para edição o escritor chega a substituir meticulosamente uma palavra por outra que considera então mais oportuna, mais precisa, ou até a reescrever significativamente, como se pode verificar em pequenos burgueses. Este escrever, reescrever, o labor limae dos poetas latinos, a depuração da escrita, esta produção literária advinda muitas vezes do silêncio, da quietude e do sossego da noite, é na verdade uma constante e uma preocupação, direi, em Carlos de Oliveira. A biografia sobre o escritor vai aumentando significativamente, o que traduz o interesse que a obra de Carlos de Oliveira tem vindo a despertar no seio da comunidade académica, na certeza também de que, por meio destas iniciativas, como a que está a acontecer, conseguimos mostrar, partilhar e entusiasmar a sociedade e os leitores para a descoberta e redescoberta dos escritores e, de forma particular, de Carlos de Oliveira. Aproveito para vos convidar a todos a associarem-se ao município de Cantanhede e a participarem nas diversas iniciativas que o programa comemorativo do centenário do nascimento de Carlos de Oliveira, que se vão concretizar ao longo deste ano, programa que conta também, como esta iniciativa, com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. Muito obrigado. Muito obrigada. Gostei muito, Nuno Caldeira, muito obrigada pela forma como expôs tão bem esta obra de Carlos de Oliveira e realmente chamar a atenção para a contemporaneidade de Carlos de Oliveira e de Fernanda Mora, que a nós também nos toca tanto e nós sabemos. Eu ia sugerir, nós temos uma revista Algar, da Casa Museu Fernanda Mora, que eu já disse que a doutora Susana João de Carvalho é a coordenadora científica, tem uma edição anual. Nós neste momento estamos a ultimar a nossa edição. Eu penso que, Susana, temos possibilidade de incluir este texto ainda nesta edição, ou achas que já, ou então para a próxima edição da revista Algar. E ele pedir, efetivamente, se nos dá essa autorização. Depois podemos falar por e-mail, por telefone, mas realmente é um texto que deve ser incluído na nossa revista Algar, porque no âmbito desta programação também do Festival Literário Internacional do Interior e que liga também dois autores tão importantes para nós. Muito obrigada. Nós também há muito pouco tempo comemorámos, ainda está bem presente nas nossas memórias, o centenário de Fernanda Mora, em 2019, e portanto foram envolvidos diversas atividades e diversas iniciativas. Eu gostava que tivesse esta oportunidade, ligando também ao seu texto e àquilo que está a ser feito, que nos pudesse explicar um pouco das comemorações que estão neste momento a ser desenvolvidas em Cantanhede e um pouco por todo o país sobre Carlos de Oliveira. É possível?
Vamos tentar. De facto, são várias as iniciativas que vão já acontecendo um pouco por todo o mundo, não só a nível nacional, mas destaco particularmente duas iniciativas que já aconteceram na Universidade de Zurique e na Universidade de Buenos Aires, que está a decorrer ainda. Em Zurique foi um ciclo de conferências, em Buenos Aires aqui um ciclo alargado da leitura da obra de Carlos de Oliveira e que se estende aqui por largos meses. Também na Universidade de Lisboa tem vindo a desenvolver via online um ciclo de conferências que já se concretizaram duas e vão prosseguir ao longo dos próximos meses também. E agora voltando a Cantanhede e a este programa que nós elaboramos, mas face a esta situação pandémica, temos constantemente que vir atualizar e adequar também às circunstâncias que se nos impõem. Faço presente duas ou três iniciativas que temos em mão. Começo por relevar um trabalho que está a acontecer no âmbito do cinema, do telefilme, a adaptação de 10 obras que 10 produtoras estão a adaptar ao cinema, e dentre essas 10 nós temos duas obras de Carlos de Oliveira, que é Pequenos Burgueses e Alcateia. Alcateia, que já rodou em Cantanhede, no concelho de Cantanhede, onde toda a equipa de produção esteve em residência durante 2 semanas, portanto as gravações já aconteceram e há de haver agora a parte da produção para que a obra, o filme, seja apresentado também na RTP brevemente. Estima-se que para setembro, outubro, que possa vir para o grande ecrã. É de facto uma referência também no âmbito deste programa do centenário do nascimento de Carlos de Oliveira, que relevamos com particular interesse, que pelo cinema é a forma também fácil de partilhar a obra dos escritores e em particular de Carlos de Oliveira. É o conforto, ainda que naturalmente o trabalho da adaptação seja hercúleo. Partilho também essa outra experiência que Fernando Lopes fez acontecer com Uma Abelha na Chuva, concretizado depois em 1971, ainda que com um árduo trabalho de 3 anos de produção por limitações e circunstâncias várias, mas o que aconteceu aqui com esta adaptação ao cinema da obra de Uma Abelha na Chuva foi o resultado de 2 obras de arte: o texto de Carlos de Oliveira e o filme de Fernando Lopes, tendo o mesmo nome, tendo o mesmo ponto de partida, são obras completamente distintas. E por isso creio que também com Pequenos Burgueses ou com Alcateia venha a acontecer o mesmo nesta nova abordagem, nesta nova roupagem que o cinema trará à literatura. A par disto, temos 2 momentos também relevantes. Um deles, ainda há bem pouco tempo, na quinta-feira passada, o júri do Prémio Literário esteve reunido, o Prémio Literário Carlos de Oliveira, que vai já na 6ª edição, e já apurou o vencedor da presente edição, que será divulgado em breve e cujo prémio será entregue então em sessão pública no dia 25 de julho, que é o dia do município de Cantanhede, e portanto será entregue aí, também será o culminar deste processo, desta 6ª edição do Prémio Literário Carlos de Oliveira. Temos também em parceria, temos connosco nesta comissão organizadora o professor Osvaldo Silvestre e o professor António Pedro Pita, que com a sua sapiência e com a sua dedicação nos estão também a ajudar a materializar e a concretizar a vontade de elaborar um programa alargado em torno das comemorações do centenário do nascimento de Carlos de Oliveira. Destas iniciativas relevo também a preparação que temos em curso de um ciclo de conferências estritamente online, que estamos a ultimar e que em breve virá a público também, e queremos concretizar em novembro um congresso em torno da obra de Carlos de Oliveira. Esperemos que o possamos concretizar já de forma presencial,
mas com o contributo também de diversos e ilustres académicos e estudiosos de Carlos de Oliveira. Depois há outras iniciativas que temos presente, diversas atividades que os próprios agrupamentos de escola nos vão propondo e em interação com eles, diversas iniciativas para chegarmos também ao público escolar. E dessa forma, e para eles também, de forma atenta e peculiar, o professor Osvaldo Silvestre tem preparado uma antologia, como ele intitulou, Antologia para Uso Escolar. Acho que está muito bem conseguida, muito bem orientada, com propostas de leitura, não só da obra poética, mas também da obra ficcional ou narrativa, e acho que vai ser também um ponto alto desta programação das comemorações. Desculpe interrompê-lo, também pode recuperar para os currículos. Também é importante essa iniciativa, pode recuperar Carlos de Oliveira para os currículos escolares. É muito oportuna e merecida essa aproximação. Claro. E por fim, relevo também, acho que nesta altura já não é segredo, decorrente também dessa adaptação ao cinema da obra Alcateia, a obra que viu duas edições concretizadas em 1944 e 1945, mas que a censura, de certa forma, pediu reserva sobre a mesma e também sobre a qual Carlos de Oliveira vinha a trabalhar. Nesse processo da reescrita, que tão bem conhecemos em Carlos de Oliveira, sabemos, e temos provas disso, que Carlos de Oliveira estaria a trabalhar na reescrita da obra Alcateia. Facto que nunca se concretizou, tendo falecido Carlos de Oliveira com 59 anos, não viu terminada esse processo da reescrita. E por conseguinte, desde 45 que não vemos mais nenhuma obra, mais nenhuma edição de Alcateia. É com particular interesse que vemos agora anunciada a intenção da parte da Porta Editora, com a autorização da família, dos direitos autorais salvaguardados, de em breve podermos ter acesso de forma generalizada a essa obra Alcateia que o tempo viu guardada na gaveta. Entre outras iniciativas, são estas de facto que eu partilho aqui de viva voz convosco. Gostaria realmente, é um conjunto muito ambicioso e importante de iniciativas que celebram a obra deste escritor. De facto, na intervenção do Nuno, Fernando Amora também assegurava que para se conhecer bem o escritor é preciso conhecer-lhe o território. Não é? E essa dimensão ficou muito clara, muito evidente para nós, e de facto essa vertente, essa pulsão obsessiva pela reescrita do Carlos de Oliveira, de facto eles aí se calhar estes autores até tinham algum posicionamento antagónico, não é? O Fernando Amora de certo modo entendia que reescrever era de alguma forma alterar a face da posteridade, não é? Mas o entendimento de Carlos de Oliveira é diferente. Estas iniciativas são de facto muito significativas no âmbito do centenário de Carlos de Oliveira e vão avançando então também a par de um arquivo digital da obra que está a ser criado também no Museu do Neorrealismo. Não sei exatamente em que ponto é que está este arquivo. O arquivo está a andar e está a concretizar-se muito particularmente bem. Difícil, até por causa dessa dimensão da reescrita também, não é? Trabalhar esse espólio.
Esse trabalho de apreciação e de catalogação está a acontecer com esse acompanhamento de perto do professor Osvaldo Manuel Silvestre, a doutora Odete Belo, técnica do Museu do Neorrealismo, tem feito um trabalho incansável e agora há dias também numa dessas conferências em que ela participava, atestava isso mesmo. Portanto, essa catalogação, essa disponibilidade de todo o espólio ou o acesso ao espólio de Carlos de Oliveira já está a acontecer, grande parte do espólio já está disponível, portanto é uma mais-valia também para quem quiser conhecer mais a fundo Carlos de Oliveira, já o pode concretizar através do acesso ao espólio que está patente no Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira. Cantanhede também tem uma parte desse espólio, numa dimensão diferente, sobretudo testemunhal. Se o espólio que está em Vila Franca de Xira, podemos dizer, será um espólio de maior interesse sobre a literatura, com tudo o que lhe subjaz. Cantanhede temos esse espólio testemunhal, como digo, na medida em que revela esse ambiente da escrita, quer com o mobiliário, quer com grande parte da biblioteca pessoal, que veio do apartamento do 6º andar da Avenida da Praia da Vitória, em Lisboa, e que trouxemos para Cantanhede numa oferta generosa de Ângela de Oliveira. Muito obrigada. Sim, obrigada, Nuno Caldeira, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito este nosso convite, por estar aqui esta manhã. Obrigada, Susana, por todo o trabalho de moderação, por toda a dedicação que também têm feito aos estudos de Fernando Amora e à cultura de uma forma geral aqui dos nossos autores. Efetivamente, eu conheci Carlos de Oliveira nos meus currículos de língua portuguesa, penso que do 8º ou do 9º ano, com a Bilha na Chuva, não foi? Agora não fazem, portanto, e que fazia todo o sentido retomar efetivamente, como nós também gostávamos muito que Fernando Amora voltasse também aos currículos da língua portuguesa do ensino obrigatório, portanto, nas nossas escolas. Fica aqui a mensagem, há muito trabalho para ser feito, nós também sentimos isso em termos de Fernando Amora, temos também essa responsabilidade imensa de continuar a perpetuar a sua obra, a sua história, a sua arte, e portanto também falamos muito da geografia de Fernando Amora e aliás foi no âmbito da geografia de Fernando Amora que foi todo também desenhado o centenário e as comemorações do centenário de Fernando Amora e que estão delineadas também as estratégias futuras relativamente à continuação deste trabalho. Temos muita parceria para ser feito, adorava, falámos isso antes de iniciar este evento, que era o gosto e o sonho que temos de ver realizado novamente a Rota de Escritores, seria algo muito bom para a região de Coimbra, para Portugal, portanto, para os escritores de uma forma geral. Fica aqui também esta mensagem e vamos continuando a trabalhar sobre este fim e com este objetivo final. Muito obrigada a ambos. E, sendo assim, dou por encerrado as nossas sessões relativamente à nossa 4ª edição do Festival Literário Internacional do Interior. Mais uma vez agradeço imenso à doutora Ana Filomena Amaral, responsável pela Cooperativa Arte Via, por nos ter convidado ao município de Condeixa e à Casa Museu Fernando Amora a integrar este consórcio na realização desta 4ª edição do Festival Literário Internacional do Interior. Esperamos para o ano continuar a contar e estarmos presentes sempre no desenvolvimento e para perpetuar e homenagear as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande e dos incêndios de Arganil e Tau em outubro de 2017 e Pedrógão Grande em 17 de junho de 2017 e sempre com vista a perpetuar também de que através da literatura, através da leitura, através da arte e da cultura, poderemos sempre homenagear causas importantes desta área da cidadania, da solidariedade e aquela menção fundamental que é desenvolvida pela Associação das Vítimas de Pedrógão Grande, do incêndio de Pedrógão Grande, que é manter a segurança de todos nós constantemente e apelar a todas as iniciativas públicas e privadas para que haja a proteção dessa segurança de todos nós neste nosso planeta, na nossa terra e sempre num desenvolvimento também de sustentabilidade para todos nós. Mais uma vez agradeço a participação de todos, a colaboração que foi intensa nesta preparação deste evento, desta 4ª edição do Festival Literário Interior e vamos terminar com a parte musical, novamente com a viola e com a guitarra portuguesa. Muito obrigada, muito bom dia.
só uma pequena palavra, porque a música também tem autores, tal como a escrita. E o primeiro tema que nós tocámos aqui hoje chama-se Balada de Coimbra, de um grande músico de Coimbra, que foi José Eliseu. Agora vamos tocar um tema do grande guitarrista de Coimbra também, chamado António Portugal, chamado Agorela. E seguidamente, e vamos encerrar, porque de facto você deve estar cheio de fome, vamos encerrar com um tema do grande Carlos Paredes, chamado Verdes Anos. Que aqui na guitarra portuguesa, concretamente a guitarra de Coimbra, está o Rui Monteiro, e eu sou o Raul Carvalho da viola. Muito obrigado.